Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão me ouvindo? Tudo bem? Nós vamos começar o nosso culto, já são 18 horas e 5 minutos. Graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de mais uma vez cultuarmos o seu nome. Quero avisar os irmãos que nós estamos tanto no Zoom, né, para aqueles irmãos que têm um link da sala, quanto também estamos ao vivo no YouTube, tá? Tem alguns irmãos já conectados aqui, irmã Thalita, irmã Lohana, irmã Regi, estão no YouTube. E aqui no Zoom já temos a irmã Taina, a irmã Denise, irmão Manuel, irmão Felipe está chegando agora, a irmã Ivana. Amém? Graças a Deus. Quero convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor, agradecermos a Deus por este momento, né? Nós estamos aí tentando colaborar com as medidas de segurança, as medidas sanitárias, por isso hoje o nosso culto ele vai ser de forma virtual, né? Vai ser online, tá bom? Então, queria convidá-los para nós curvarmos as nossas cabeças e orarmos ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar a Deus, falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos nesta oportunidade louvar o teu nome, Senhor, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Queremos te agradecer, ó Pai, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui neste culto, Senhor, em nossas casas, adorando o teu nome. Meu Pai, cada um de nós, ó Pai, mesmo que distantes geograficamente, mas estamos unidos em um só propósito, o propósito de adorar o teu nome, o propósito de bendizer o Senhor. E pedimos que o Senhor manifeste a tua presença no nosso meio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão que já está nos assistindo, que está conectado conosco. Que o Senhor receba os seus pedidos de oração, que o Senhor fale com cada um de nós, através dos louvores, da ministração da tua palavra, e que teu nome seja glorificado. Onde tiver um povo teu esta noite, Senhor, adorando o teu nome, que o Senhor se manifeste, ó Deus. Nós cremos na vitória que vem da tua parte, nós cremos no teu poder, e pedimos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para nós adorarmos a Deus. A irmã Denise vai adorar o Senhor Jesus e com os hinos da harpa cristã. Eu quero convidar os irmãos para nós cantarmos juntos. Amém? Vamos cantar juntos ao Senhor nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, desejando a paz do Senhor a todos, todos sejam bem-vindos para nós adorarmos a Deus, em o nome de Jesus. Denise, com a oportunidade de adorar o Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o hino, irmãos, da harpa número 84. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Terremoto e vento a voz, do céu um fogo e furor. Ouviu Elias minha voz, voz do eterno, voz de amor.
Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, Não. pedi, dá-se-vos lá. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos dá. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Glória a Deus. Mamãe, Número 4, irmãos. Não desanime, Deus proverá. Deus velará por ti. mamãe, Sob suas asas te acolherá. Deus velará por ti. mamãe, Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes ele fará, Deus velará por ti. E o que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti
no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiver e não temas, bem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Teu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém. Glória a Deus. Número 3, irmãos, da nossa harpa. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo número 42. Queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42. Nós vamos ler
os primeiros versículos, os primeiros 6 versículos deste texto, Jó, capítulo 42. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, queridos? Glória a Deus. É a palavra de Deus, onde Jó ele confessa ao Senhor, ele fala ao Senhor a respeito de que agora ele conhecia Deus não somente de ouvir falar, mas ele conhecia agora, porque os olhos dele estavam contemplando ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo a leitura da palavra de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós somos gratos a ti pelo teu cuidado, nós somos gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para te conhecermos de perto, Deus. Deus, de fato, nós podemos dizer, como Jó disse naquele dia ao Senhor, que antes nós te conhecíamos só de ouvir falar, mas agora agora os nossos olhos te veem, Senhor. Nós louvamos o teu nome porque sabemos que tu escuta-nos, porque o Senhor ouve, que aquilo que nós perguntamos ao Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor vem e responde, o Senhor nos ensina, e nós queremos, ó Deus, a cada dia mais aprender contigo. Nós queremos a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor, em beleza da tua santidade. Deus, obrigado, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito e se revelado a nós. Nós não somos gratos, ó Deus, de tanta misericórdia. Nós não somos gratos, ó Pai, pela tua graça. Nós não somos merecedores, ó Deus, de tua graça. Mas nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Deus, por tudo e derrama o teu poder sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado. A gente está aqui tentando dirigir o culto, né? Online, ao mesmo tempo operando aqui as tecnologias. Então, a gente acaba tendo um pouco mais de esforço para concentrar-nos e também algumas dificuldades, né? Estou com 2 telas aqui, uma vendo o Zoom, outra aqui no YouTube, e ao mesmo tempo aqui observando os irmãos, as mensagens, os pedidos de oração que estão chegando. E graças a Deus por isso, irmãos, porque apesar de que estamos longe, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos perto através das tecnologias, né? Hoje é o último final de semana do mês de março, né? Já está acabando o mês de março, graças a Deus por isso. Infelizmente, um mês de muitas mortes, de muitas notícias ruins, de muitas dificuldades, mas também nós podemos dizer que em tudo o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ajudado, amém? Pai do Senhor, pastor Jairo, seja bem-vindo. Deus abençoe. Então, estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor, amém? Queria aproveitar e convidar os irmãos para mais uma vez nós cultuarmos a Deus, adorando ao Senhor, com um louvor. Queria convidar a irmã Denise mais uma vez para adorar a Deus, cantando ao Senhor, e nós vamos continuar adorando o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Agradecer a Ele por todas as bênçãos recebidas, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, né? Glória a Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações
do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu queria ler a palavra de Deus com os irmãos mais uma vez, para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Amém. Abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas, capítulo 24. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 13, a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias?
Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de lermos a tua palavra e de ouvirmos a tua voz, ó Deus, através da ministração da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, ó Deus. Nós somos carentes, ó Deus, da tua palavra. Nós precisamos nos alimentar, ó Deus, assim como já nos alimentamos hoje. Nos alimentamos, ó Pai, fisicamente, mas agora precisamos alimentar o nosso espírito, ó Deus. E pedimos que o Senhor faça isso, ó Deus. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Meu Pai, que o Senhor venha com o teu Espírito Santo nos ensinar, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, esse texto de Lucas 24, que narra o encontro dos dois discípulos com Jesus no caminho de Emaús, é um texto que, com tantos detalhes assim, somente o evangelista Lucas narra. Marcos, no capítulo 16, ele faz menção de um encontro também de discípulos com Jesus, mas de uma forma tão detalhada, de uma forma tão emocionante, de uma narrativa tão bem feita. Somente Lucas é quem faz dessa maneira. Eu lembro que, recentemente, na nossa congregação, eu preguei sobre quando Maria Madalena teve um encontro com Jesus após a sua ressurreição, né? Falávamos a respeito daquela mulher, e em especial quando ela se encontrou com o Mestre após a sua ressurreição. E Deus tem falado muito comigo a respeito daquilo que ele fez e tem feito, e principalmente a respeito do seu poder de vencer a morte, do seu poder de vencer aquele inimigo que tantos nós tememos, né? A morte. E nós somos garantidos pela palavra de Deus que Jesus ele venceu a morte, que Jesus ele ressuscitou, ele cumpriu a sua palavra, ele cumpriu a sua promessa, que ressuscitaria ao terceiro dia. Esse texto ele é muito importante, e não somente para nós, mas ao longo da história ele tem sido importante para tratar de muitos aspectos a respeito de quem Cristo é e de como
muitas vezes nós nos identificamos com esses discípulos. E essa história, a história que é contida nesses versículos, ela é uma das aparições mais interessantes de Jesus Cristo após a sua ressurreição, porque Lucas a descreve muito bem, Lucas narra essa história muito bem. E eu queria meditar alguns minutos com os irmãos nesses versículos, para que a gente possa aprender aquilo que a gente pode acrescentar na nossa vida espiritual a partir daquilo que aprendemos na palavra de Deus. Lucas ele diz no versículo 13 que naquele mesmo dia, ou seja, no dia que Jesus ressuscitou, dois dos discípulos de Jesus, eles estavam indo para uma aldeia que ficava ali 15 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E eles estavam caminhando para aquela aldeia chamada Emaús. E eles iam conversando a respeito de todas as coisas que haviam acontecido nos últimos dias. Certamente eles estavam falando da prisão de Jesus, eles estavam falando, talvez, até mesmo de fatos que aconteceram antes da prisão de Jesus, como, por exemplo, quando Jesus ele foi recebido em Jerusalém, uma semana antes da sua morte, onde as pessoas exultavam o seu nome, se alegravam com a presença dele, entrando ali na cidade de Jerusalém. Exatamente uma semana antes da Páscoa, né? Como é o período que nós estamos vivendo hoje, uma semana antes da Páscoa, onde Jesus ele chegou ali na cidade de Jerusalém e as pessoas o adoravam, dizendo hosana nas alturas, né? E aqueles discípulos com certeza estavam comentando a respeito disso, comentando a respeito da prisão de Jesus e principalmente comentando a respeito da morte de Jesus, de como aquela morte foi uma morte cruel, de como aquela morte trouxe medo, de como aquela morte ela trouxe dificuldade para os discípulos, que fizeram esses discípulos se esconderem, fizeram esses discípulos saírem amedrontados, alguns perderam a esperança, como nós já temos visto na palavra de Deus, quando Pedro ele volta a pescar, desesperançoso, depois de ter negado Jesus por 3 vezes, quando a gente vê os outros discípulos que se esconderam, né, dentro de uma casa com medo de serem presos, e com certeza esses discípulos que estavam a caminho de Emaús, eles não tinham outro assunto para conversar a não ser Jesus Cristo, porque quando nós conhecemos Jesus, irmãos, quando nós temos experiências com o Mestre, a nossa vontade é sempre de falar de Jesus, a nossa vontade é sempre de expressar alguma coisa a respeito de Cristo, de comentar de como ele fez, de como ele atua, de milagres maravilhosos que ele fez. E esses discípulos deveriam estar falando com muita saudade, com muito peso no coração também, por conta daquilo que estava acontecendo nos últimos dias. E a Bíblia vai nos dizer que, enquanto eles estavam conversando, ali aparece Jesus, né? E Jesus se aproxima e começa a andar com eles. Eu louvo a Deus porque eu vejo Jesus, mais uma vez aqui, demonstrando toda a sua personalidade como homem, né? Ele poderia ali se revelar a eles de uma forma muito mais prática e talvez muito mais pomposa e dizer, olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, vocês não precisam ficar com medo, né? Mas Jesus ele faz diferente, Jesus ele se aproxima e fica ali quietinho, escutando a conversa deles, né? Ele fica ali perto daqueles discípulos, tentando entender o que eles estavam conversando, e se aproxima e começa a caminhar com ele. Muitas vezes Jesus faz assim conosco, né? Às vezes nós estamos tão preocupados, tão desesperançosos, tão turbados em nossos corações, e Jesus se aproxima de nós e começa a caminhar ali do nosso lado, ouvindo aquilo que a gente está falando. Às vezes nós estamos murmurando, às vezes nós estamos lamentando, às vezes estamos projetando, às vezes estamos falando das nossas preocupações. Ah, como foi bom, como aquele tempo com Jesus foi maravilhoso. Ah, quem dera que nós voltássemos àquela época, quando Jesus estava fazendo grandes coisas. Agora só há preocupação, só há medo, só há peso no coração, só há desesperança, né? E Jesus fica ali do nosso lado, ouvindo, né? Assim como fez com aqueles discípulos. E então a Bíblia diz que aqueles discípulos não puderam reconhecer Jesus, eles foram impedidos de reconhecer Jesus ali, né? Porque os seus olhos não conseguiram perceber, da mesma forma que Maria Madalena não conseguiu perceber
quando Jesus falou com ela, né? E ela achou que era o jardineiro, e ela disse: olha, Senhor, se tu escondeu o meu Senhor, me mostra onde é que ele está, me diz. Ela não conseguiu reconhecer que Jesus, aquele que falava com ela, era de fato o mestre, não o jardineiro. Da mesma forma, quando Jesus aparece na beira da praia, onde os discípulos ali haviam passado a noite inteira pescando, e João olha para a praia e diz para Pedro: olha, Pedro, é o mestre, é Jesus. No primeiro momento, eles não haviam reconhecido Jesus. Com certeza, Jesus estava diferente. Jesus havia vencido a morte, Jesus havia passado por um grande sofrimento, mas agora ele estava triunfante. O Rei dos Reis havia tomado de volta aquilo que lhe pertencia. Toda a glória ali estava em volta do nosso Mestre Jesus. Ele estava ali diferente, ainda não havia subido ao Pai, mas estava ali aparecendo aos seus discípulos, aparecendo às pessoas para que pudessem testemunhar, testificar de que ele estava vivo. E aqueles 2 discípulos não puderam também identificar, reconhecer Jesus. E então Jesus, ao se aproximar deles, pergunta, né? Jesus faz pergunta assim, quase que retórica, porque ele sabia o que eles estavam passando, sabia o que estava acontecendo, e Jesus pergunta para eles. Eu acho muito engraçado isso, eu acho admirável assim o humor de Jesus, a forma maravilhosa que ele se apresenta. Ele diz: que é isso que vos preocupa, né? Jesus está ali do lado deles, né? Como às vezes está do nosso lado também, e caminha conosco, e às vezes a gente não consegue identificar que Jesus está ali, e porque nós não conseguimos identificar, a gente acha que ele não sabe de nada. E Jesus, ele pergunta: que é isso que vocês estão se preocupando? Do que vocês estão tratando enquanto estão caminhando, né? É como se Jesus estivesse perguntando para nós também: por que vocês estão preocupados? Vocês estão andando, falando daquilo que aconteceram nesses dias, mas por que vocês estão preocupados? O que preocupa vocês? O que está trazendo perturbação ao coração de vocês? O que foi que vocês aprenderam durante esses anos que agora fez com que toda essa esperança caísse por terra? O que foi que vocês ouviram durante esse período do ministério terreno de Jesus e que agora vocês estão tão abalados? Por que vocês caminham e caminham preocupados? É uma pergunta que Jesus fez para aqueles discípulos, mas que poderia ser feita para nós também. Por que a gente está caminhando tão preocupado? Por que a gente está tão sem esperança? Por que a gente está tão turbado em nosso coração? Por que a gente fica tão abalado com as notícias? Por que a gente está tão preocupado com aquilo que aconteceu, que as autoridades fizeram? E Jesus, ao perguntar isso, os discípulos, a Bíblia diz que eles param. E eles param tristes, entristecidos. Eles ficaram ali entristecidos porque tinha um homem que estava do lado deles perguntando o que tinha acontecido. O fato da morte de Jesus tinha abalado todo o império. Todos sabiam. Jerusalém não falava de outra coisa a não ser da morte daquele homem que veio de Nazaré e fez grandes coisas. A multidão o havia aclamado uma semana antes. Ele foi preso, julgado injustamente, soltaram um ladrão, irmãos, para prender Jesus, para crucificar Jesus. Ninguém falava de outra coisa. Sabe por quê? Porque a história de Jesus ela é marcante. Alguém pode até tentar ser indiferente com aquilo que Jesus fez, com aquilo que Jesus viveu, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir se tornar indiferente a Jesus, porque a notícia de Jesus ela vai longe. E quando alguém ouve falar de Jesus, fica marcado. Por mais que ele tente negar, aquilo ficou marcado, e é por isso que eles pararam entristecidos, eu imagino que espantados. E um deles, chamado Cleopas, respondeu a Jesus, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? É como se Cleopas estivesse dizendo para Jesus: meu amigo, o que está acontecendo? Tu está, por acaso, fora de si? O que está acontecendo? Onde é que você estava escondido que você não ouviu falar que aconteceu em Jerusalém? O que fizeram com um homem chamado Jesus? Por que tu ignora estas coisas?
Às vezes a gente responde assim para Jesus, né, irmãos? Às vezes Jesus ele está perguntando, por que vocês estão preocupados? E a gente quer dizer para Jesus, Senhor, tu não sabes? Por acaso o Senhor não sabe porque eu estou preocupado? Por acaso o Senhor é o único que não sabe? Não sabe o que está se passando, o que me preocupa, o que me perturba, o que me traz desespero? E ao responderem assim para Jesus, a Bíblia diz que ele lhes perguntou, quais? Jesus é maravilhoso que ele dá vai e insiste, né? Quais são as notícias, né? Quais são? Porque ele quer ver a gente falar, irmãos. Jesus quer ver a gente falar. Às vezes a gente até fica se perguntando, né? Principalmente quando nós somos novos na fé. Mas por que eu preciso confessar a Jesus? Quando a gente está evangelizando, falando com alguém que não é crente ainda, aí eles perguntam, mas por que eu preciso confessar Jesus? Eu já sou crente, eu já acredito, já sou de Deus desde pequeno. Eu preciso falar, e você vai ver no ministério de Jesus que muitas vezes ele faz as pessoas falarem. Ele pergunta às pessoas para que elas digam. Ele vai e pergunta para um cego que está clamando pelo nome dele, e ele pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? Ora, irmão, tem um cego clamando, tem um cego pedindo socorro, e ele pergunta, o que é que tu quer que eu te faça? É porque Jesus quer ver a gente falar, é porque Jesus quer ouvir a nossa voz, é porque Jesus quer ouvir a nossa oração. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, ele diz, se creres no teu coração e confessares com a tua boca, porque o mundo espiritual precisa saber, porque Jesus quer ouvir a tua voz, Jesus quer saber, ele quer ouvir o que tu tens para dizer, o que tu tens para falar, e é por isso que ele pergunta novamente no versículo 19, quais são as notícias? Que notícias são essas? E então, pacientemente, aqueles homens passaram a explicar a Jesus o que tinha acontecido ao Nazareno. E eu queria ter ouvido, irmãos, a explicação desses homens. Eu gostaria muito de poder ter ouvido a explicação desses dois homens do que é aquilo que tinha acontecido, porque era uma explicação que seria na ótica de dois homens que estavam voltando para casa, que tinham desistido. A ótica de dois homens que haviam abandonado, que estavam decepcionados na sua fé. E eles estavam decepcionados, mas ao mesmo tempo eles exaltavam a Jesus, eles reconheciam que Jesus era poderoso, porque ele disse, olha, esse Nazareno, ele era um varão, profeta, poderoso em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Né? Por mais que, irmãos, às vezes nós venhamos ficar abalados, tristes, a gente sempre vai reconhecer o poder de Jesus, o homem sempre vai reconhecer. Ele pode negar a sua fé até o limite da sua vida, mas ele reconhece quem é Jesus. E aqueles discípulos, eles reconheciam, olha, esse homem era diferente. Esse Nazareno, é interessante que eles enfatizam Jesus, o Nazareno, né? Que veio de Nazaré. Ele era poderoso em obras e palavras, não somente diante de Deus, mas também diante dos homens. Não somente diante dos homens, mas também diante de Deus. Não somente em palavras, mas em obras. Ele era poderoso. E aqui, irmãos, eu fico imaginando por que aqueles discípulos até então não haviam reconhecido Jesus? Por que eles não entenderam quem era Jesus que estava ali? E aí eu acho que algumas coisas a gente aprende com esses discípulos. Por que eles não viram, né? Por que eles não conseguiram perceber? A primeira coisa, irmãos, é que, apesar de que eles estavam tão perto de Jesus, eles estavam cegos. Às vezes nós não percebemos a presença de Jesus. Apesar de que ele está tão pertinho de nós, mas a gente não consegue perceber a sua presença, porque os nossos olhos estão cegos. As preocupações, as notícias que aconteceram no último dia, os fatos que estão sendo noticiados, nos vendam os olhos, nos impedem de perceber a presença de Jesus do nosso lado. As circunstâncias, as lutas, as dificuldades, as notícias ruins, a morte de alguém querido, nos impedem de perceber que Jesus está do nosso lado. Nos impedem de perceber a proximidade de Jesus.
E isso, irmãos, é porque aqueles discípulos, eles haviam se rendido a uma decepção. Às vezes nós somos impedidos de ver Jesus porque nós nos rendemos às decepções. Nós nos rendemos àquilo que foi frustrado, aquilo que nós planejamos e se frustrou. E a gente, então, não consegue perceber que Jesus está do nosso lado. A dor, o luto, a tristeza, a fome, a dificuldade financeira fazem a gente duvidar de que Jesus está com a gente. E aqueles homens, eles estavam cegos por conta disso. E os seus olhos estavam impedidos de ver Jesus por conta dessa tristeza. Era grande a tristeza. Era grande a tristeza que tinha tomado conta deles, então eles não estavam conseguindo ver Jesus. Porque quando a tristeza toma conta do nosso coração, irmão, ela nos impede de ver Jesus. Quando a preocupação toma conta do nosso coração, ela nos impede de perceber que Jesus está do nosso lado. E a mesma coisa aconteceu com aqueles discípulos. E aqueles discípulos, eles estavam tão perturbados por aquilo que eles tinham visto na cruz. Eles tinham visto o mestre crucificado no madeiro, humilhado. Cuspiram em Jesus, esbofetearam, colocaram uma cruz de espinhos em Jesus, bateram nele, humilharam ele. E aqueles discípulos, eles ficaram tão perturbados com este drama. Eles perceberam, talvez na sua consciência humana, de que estava tudo acabado. Isso impediu, essa perturbação fez eles olharem para as circunstâncias e então eles pensaram que nunca mais eles teriam de volta ao seu mestre, que tudo tinha acabado, porque quando eles respondem a Jesus mais na frente, eles vão dizer: olha, nós pensávamos que era ele que viria redimir Israel. A gente pensava que agora ia ser tudo diferente, mas a gente viu ele morto. Mataram ele. Crucificaram ele. Acabou tudo. A gente pensou que era dessa maneira. E eles ficaram ali muito perturbados com aquele drama que eles viram na cruz. E não somente, irmãos, os seus olhos se fecharam para aquilo que eles viram, mas seus olhos se fecharam também para aquilo que o testemunho disseram, porque mais na frente ele diz no versículo 20, olha, entregaram ele para ser condenado, nós esperávamos que ele era quem ia redimir Israel, mas já 3 dias se passaram, já mataram ele, 3 dias se passou e nada aconteceu. A gente até lembra que alguma coisa sobre o 3º dia que ele falou, mas já se passou 3 dias que essas coisas aconteceram. E no versículo 22 ele diz, é verdade também, e eles recorrem à memória, ele diz, olha, é verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não acharam o corpo dele e voltaram dizendo que tinham visto anjos. Aqueles discípulos, eles estavam tão preocupados, irmãos, que eles foram impedidos pelo testemunho, né? Ou melhor, a incredulidade os impediu de dar crédito ao testemunho daquelas mulheres. Quando nós estamos tão preocupados, irmãos, e a gente deixa a preocupação, a tristeza, o luto tomar conta do nosso coração, a gente não dá nem voz mais, não dá mais nem ouvido, melhor dizendo, para os testemunhos. Por mais que eles pareçam muito verídicos, mas a gente fica assim, desconfiado. Eles disseram, olha, disseram que viram uns anjos aí. E os anjos disseram que ele vive. Mas já fazem 3 dias. Ele vive. Disseram isso. Mas mesmo assim, aqueles discípulos estavam voltando para casa. Mesmo eles sabendo que a notícia era de que Jesus estava vivo, diante daquilo que aquelas mulheres tinham testemunhado, eles estavam voltando para casa. Eles estavam decepcionados, vamos para casa, vamos voltar para a nossa vila. No versículo 24 diz que, de fato, alguns dos nossos, ou seja, outros discípulos, foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. A notícia que ele tinha, eu não sei o que aconteceu. Tem umas mulheres dizendo aí
que foram lá, que o corpo não está lá, que elas viram os anjos disseram que ele está vivo, outros amigos nossos foram lá, e uma coisa que a gente sabe é o seguinte, o corpo não está lá. O corpo de Jesus não está lá, mas ninguém viu Jesus. Ninguém sabe onde ele está. E é por isso que a gente está voltando para casa, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É por isso que a gente vai agora só esperar, vamos voltar à vida normal, vamos tentar levar adiante agora no novo normal na nossa vida. Vamos tentar seguir, vamos ver se a gente consegue fazer com que a nossa vida volte ao normal como antes, por isso que a gente está voltando para casa. Aí é nessa hora, irmãos, que Jesus impacta o coração deles, começa a impactar o coração deles. E Jesus, ele disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Jesus, ele começa a dizer assim, meus irmãos, vocês demoram muito para acreditar. Vocês são muito tolos para acreditar, demoram demais, são tardos para acreditar naquilo que as Escrituras falam a respeito do Cristo, daquilo que os profetas disseram. Aí Jesus, é agora a hora de expor as Escrituras para eles, e então começar a perguntar, porventura vocês não sabiam que o Cristo haveria de padecer e entrasse na sua glória? Jesus, ele não está falando mais agora, se referindo à sua pessoa, como o Nazareno, como o Jesus, ele está dizendo, não, o Cristo. Jesus começa a abrir os olhos, o entendimento daqueles irmãos, dizendo, ó, o Cristo havia de padecer. As Escrituras dizem isso. E sabe desde quando que as Escrituras dizem isso? Desde Moisés, desde o Pentateuco, passando pelos Salmos e os profetas, a Bíblia diz que o Cristo haveria de padecer, está nas Escrituras. E aí, irmão, sabe o que acontece? Quando a Escritura começa a ser exposta diante dos nossos olhos, os nossos olhos começam a ser abertos. É por isso que a gente não pode ficar distante da exposição das Escrituras. Porque se a gente ficar distante da exposição das Escrituras, quem ocupa o lugar que fica vago ali, que pertence às Escrituras, que pertence à fé, é a preocupação, é o medo, é a angústia, é a tristeza. E todos esses sentimentos ruins nos impedem de enxergar que Jesus está conosco. Nos impedem de enxergar de que Deus está ao nosso lado, de que Ele está ali ao nosso lado, e é por isso, irmãos, que a gente precisa estar constantemente exposto às Escrituras. Talvez alguém olhe para os dias que estamos vivendo e diga assim, vamos ficar todo mundo isolado, não precisa fazer culto. Para quê? Para quê? Não precisa. Irmãos, por mais que estejamos distantes, nós vamos continuar pregando a palavra com as ferramentas que temos disponíveis. Se nós não tivéssemos essa tecnologia hoje para pregar via as redes sociais, via aplicativos, nós iríamos pegar um carro de som e ia sair pregando, nem que a gente chegasse na porta de cada irmão, parasse o carro de som lá e começasse a pregar. Sabe por quê? Porque a gente precisa da exposição das Escrituras nos nossos corações. Eu tenho conversado com pastores e muitos têm procurado pensar em estratégias. Como é que a gente vai continuar pregando a palavra de Deus? E alguém pode até dizer assim, não precisa, não é tão essencial ainda, não é tão essencial isso, continuar pregando. É essencial sim, porque quando estamos expondo a palavra de Deus, os nossos olhos estão sendo abertos para perceber a presença de Deus ao nosso lado. Quando estamos expondo a palavra de Deus, a fé que estava ali adormecida, ela volta a despertar. Quando estamos expondo a palavra de Deus, nós começamos a perceber de novo que Deus está ao nosso lado, trabalhando em nossos corações. Quando estamos a perceber, a expor as Escrituras, a nossa fé vem à tona novamente e a gente se alegra e se anima, porque sabemos que aquele que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o seu nome. Louvado seja Deus.
Louvado seja Deus, porque este Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra, e ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui expondo as Escrituras, é por isso que estamos continuamente pregando a palavra de Deus, porque foi isso que Cristo nos mandou fazer, e foi isso que ele fez naquele dia com aqueles 2 discípulos. Ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a dizer, ó, Moisés, os profetas falaram a meu respeito, falaram de que o Cristo haveria de padecer. Sabe o que é isso, irmãos? Quando a gente reconhece no nosso caminho que Jesus está vivo, não há mais espaço para preocupação. Quando você lembrar, querido irmão, de novo que Jesus está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, não haverá mais espaço para preocupação, para desesperança, para incredulidade. Porque você vai lembrar, o meu Senhor está vivo. Jesus está vivo. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo, louvado seja Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu e nos garantiu a vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque ele está vivo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, quando Jesus começa a expor as Escrituras para aqueles homens, já estão chegando perto da vila, estão chegando perto de Emaús. E Jesus ele faz menção de passar adiante. Olha só como Jesus ele é, irmãos, extraordinário. Jesus ele é fora de série, não tem comparação com Jesus. Primeiro que a forma que ele aborda aqueles discípulos, toda calma, né? E agora Jesus ele não quer incomodar e ele vai passar adiante. Ele vai passar adiante. Ou seja, ele não vai ficar ali. Mas a Bíblia diz que eles os constrangeram. Eu estava lendo esses dias um testemunho de um irmão que trabalhou entre os comunistas na Rússia, na época da Cortina de Ferro. E ele disse que quando ele começou a expor essa palavra, aquelas pessoas que estavam mergulhadas no comunismo, algumas pessoas não entenderam porque Jesus disse que ia passar adiante. Por que Jesus ia passar adiante? Por que ele não ficou ali? Porque para eles, que eram doutrinados no comunismo, a autoridade, ela não pedia licença. As autoridades comunistas não pediam por favor. Eles não se preocupavam se estavam incomodando. Eles chegavam e tomavam de conta. Mas Jesus não é assim. É por isso que o cristianismo ele nunca pode ser comparado à doutrina demoníaca do inferno, que é o comunismo. Nunca, nunca, jamais. Rejeite se alguém disser que Atos 2 é comunismo. Ali não é comunismo, ali é cristianismo. Cristianismo bíblico, poderoso. Comunismo é uma doutrina maldita, demoníaca do inferno, que matou e tem matado milhares e milhares de cristãos ao longo da história. Jesus ele diz, eu vou passar adiante, porque Jesus ele não chega para incomodar ninguém. Jesus ele não chega arrombando a porta de ninguém. Jesus ele não chega para trazer desconforto a ninguém. Jesus só entra onde ele é convidado para entrar. Jesus só entra na casa de quem ele é convidado para entrar. Por isso, convide Jesus para entrar hoje na sua casa. Se você não está percebendo a presença dele, diga a Jesus, entra na minha casa hoje. Afasta o medo, tira a dificuldade, tira a preocupação e entra na minha casa. Aqueles discípulos fizeram assim. Se aproximaram de Jesus e disseram, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E então, só depois do convite que Jesus fica com eles. Jesus fica com eles. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 30, que enquanto eles estavam ali à mesa, Jesus toma o pão, abençoa e, tendo partido, lhes deu. Olha só, irmãos. Quem tem comunhão com Jesus, lembra de tudo aquilo que ele faz ou já fez. Jesus, ele vai sentar na mesa, irmãos. Estavam ali à mesa, na refeição. Eu louvo a Deus porque Jesus, ele aparece
a estes homens, assim como aparece na beira da praia, e essas aparições elas estão sempre ali relacionadas com o pão também, né? Porque Jesus, irmãos, ele não é um Senhor que a gente encontra só na igreja, no templo. Jesus é um Senhor que a gente encontra na nossa mesa. Jesus é um Senhor que está na refeição com a gente. Jesus é um Senhor que ele está no nosso quarto. Jesus é um Senhor que ele anda com a gente no nosso carro, no coletivo. Jesus é o Senhor que vai com a gente para o trabalho. Ele vive junto conosco no nosso dia a dia. E ele sentou à mesa ali com aqueles discípulos. E quando ele pega o pão, ele abençoa o pão. E quando ele parte o pão, aí então os olhos daqueles discípulos foram abertos. Porque aqueles discípulos tinham comunhão com Jesus, eles conheciam Jesus. Quando eles viram Jesus ali partindo o pão, é como se tivesse dado um clique no coração deles, assim, eu já vi isso aí. Eu conheço essa história, eu sei como é que ele se comporta. Às vezes, irmãos, a gente não vai nem perceber, a gente vai estar tão preocupado que a gente não vai perceber Jesus. Mas, às vezes, num simples gesto, numa coisa tão singela, Jesus ele vai se apresentar para nós e a gente vai perceber, é Jesus. É Jesus que está comigo, ele que está comigo. A gente vai perceber, é o meu mestre. Ele está aqui comigo, na minha mesa. É o meu mestre que se deita comigo, é o meu mestre que anda comigo, é o meu mestre. E aí a gente vai perceber Jesus, irmão, no simples gesto de partir o pão. E a Bíblia diz que os olhos dos discípulos se abriram naquela hora e eles reconheceram Jesus. Sabe por quê, irmãos? Eles reconheceram Jesus primeiro porque a exposição das Escrituras foi feita. E eles reconheceram Jesus naquele pequeno gesto do partir do pão, porque havia comunhão. Havia comunhão. Você pode até, ou alguém pode pensar assim, por que a gente não leva a igreja assim agora, todo mundo online, né? A gente está se pregando, está se reunindo assim mesmo online. Não, irmãos. Jesus nos mandou ter comunhão no partir do pão. Estar junto, sentar à mesa. Hoje talvez estejamos impedidos por um momento, mas vamos voltar de novo. Sentar à mesa juntos, partir o pão juntos. Vamos conversar, nos abraçar, porque é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. A igreja primitiva ela fazia assim, ela tinha comunhão nas orações, no partir do pão. E isso era de casa em casa, todos os dias. Havia comunhão entre eles. E quando eles reconheceram Jesus, aí Jesus, irmãos, Jesus, ele olha, desaparece da presença deles. Esse Jesus não é gente, irmãos. Esse Jesus é extraordinário mesmo. Quando está caminhando com eles e tal, está fazendo refeição, de repente, quando eles reconhecem, Jesus tira para fora. Jesus deixou eles ali. E agora? O que vai acontecer? Olha só. E aí, quando eles reconheceram Jesus, Jesus não está mais ali. E então eles dizem um para o outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, quando Jesus está ensinando a gente, nosso coração arde. Nosso coração arde com a comunhão de Cristo, porque ele está vivo. Se a gente estivesse ensinando qualquer outro tipo de doutrina falsa, nosso coração não arderia. Mas como Cristo está vivo, como ele venceu a morte, a gente consegue sentir. E eu sei que você na sua casa está sentindo agora, onde você estiver, você está sentindo o seu coração ardendo, entendendo Jesus está vivo, ele está aí na tua casa, do teu lado. Jesus está vivo, você está sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo agora. Jesus está vivo. Ele está vivo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E nosso coração arde por causa dessa comunhão.
E quando vem nosso coração ardendo, irmão, na presença de Deus, é como se tivesse um vento soprando e removendo as cinzas que estão ali, vai novamente reacendendo as brasas do zelo do nosso coração. E quando nosso coração começa a arder, acaba a frieza espiritual, acaba o marasmo. Talvez você tenha pensado, eu estou com vontade de orar, mas não consigo. Mas na hora que Jesus chega e começa a expor a sua palavra, o seu coração arde, e então o fogo começa a queimar de novo. E hoje talvez você tenha amanhecido triste, abatido, preocupado, desesperançoso, perguntando como é que vai ser amanhã, como é que vai acontecer agora no futuro, mas agora o Espírito de Deus, ele sopra sobre o teu coração, ele tira essas cinzas e faz queimar, arder novamente este fogo do Espírito, reacende a chama da fé no teu coração, para que você volte novamente a acreditar de que Jesus está vivo, que está contigo, caminhando, andando ao teu lado, que ele está te protegendo, está te guardando, que o Senhor é conosco. E agora, em nome de Jesus, que o teu coração venha voltar a queimar, a arder na presença dele, e você possa sentir essa presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu amo essa palavra quando diz, nosso coração não ardia. Não ardia o nosso coração quando ele falava? Teu coração, se teu coração está ardendo agora, irmãos, é porque Jesus está falando contigo. Não sou eu, não tem nada para te dar, não. É Jesus, é o Espírito Santo testificando no teu coração. Ele está vivo. Jesus está vivo, ele venceu a morte. Ele está vivo. Jesus está vivo, ele é fiel. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, quando a gente tem essa certeza, e nosso coração arde, não dá para ficar quieto, irmãos. Aí, irmãos, o nosso coração agora ele vai mandar nos nossos pés. E os nossos pés vão ser velozes. Sabe por quê? Aqueles homens tinham acabado de chegar naquela aldeia lá em Emaús. E no versículo 33 diz que na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Andaram 15 quilômetros, sentaram para comer, ardeu o coração, o fogo queimou de novo, a esperança estava de volta, e agora eles se levantam e vão andar mais 15 quilômetros, voltar para Jerusalém. Eles não disseram, amanhã a gente vai. Vamos dormir essa noite que amanhã a gente vai. Não. Na mesma hora eles foram. Na mesma hora eles se levantam e vão para Jerusalém. E eles vão se encontrar com os 11, porque agora o testemunho deles vai se juntar com o testemunho daquelas irmãs. E agora eles vão entender que Jesus está vivo. Eles vão chegar em Jerusalém, vão reunir os discípulos, os 11 que estavam ali, e eles vão dizer, como diz aqui no versículo 34, o Senhor ressuscitou. E quando eles chegam lá, eita, irmão, se tivesse o WhatsApp, na mesma hora eles mandavam um áudio, uma mensagem, Jesus está vivo, apareceu aqui, mas eles tiveram que andar 15 quilômetros, imagina esses homens andando, 15 quilômetros apressados, temos que dizer para eles, nós temos que falar para eles, vamos lá, eles estão escondidos, eles estão com medo, eles também estavam desesperançosos, eles não sabem o que fazer, mas eles têm que dizer que Jesus está vivo. Só que quando eles chegam lá, irmãos, quando eles chegam lá, os 11 já disseram assim, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Jesus, ao mesmo tempo que estava tratando com ele, o Senhor já havia aparecido ali para Simão. Já havia tratado com Simão, já havia aparecido, e agora eles se alegram. E aqueles homens não ficaram tristes, pensam assim, a gente quer dar a notícia primeiro. Não, esse cara foi alegre porque agora testificou o que as mulheres disseram, o que eles disseram, o que os 11 disseram, o que Pedro disse, e agora testifica, e a fé deles aumenta mais. Jesus está vivo. E é por isso, irmãos, que a gente precisa falar um para o outro, das nossas experiências, daquilo que Cristo fez por nós. Sabe por quê? Porque quando tu chega com uma notícia para falar de Jesus, olha o que Jesus fez. Aí vem outro e diz assim, ele fez assim também na minha vida. Aí chega outro e diz assim, ele também fez assim. Aí você junta a sua experiência com a experiência do outro, do outro, e do outro, e do outro. Aí você vai juntando a sua experiência com a de Felipe, com a de Rodrigo, com a do irmão Manel, com a irmã Irvana, com a Denise, com
com a irmã Bruna, você vai juntando suas experiências com o do irmão Fábio, com da irmã Isabel, da irmã Regiane, vai juntando, a gente vai dizer, opa, a igreja do Senhor está forte. Nós estamos crendo no Deus que está vivo, no Cristo que vive, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o nosso coração está ardendo, os nossos pés eles são velozes para anunciar essa ressurreição. Quem tem os olhos abertos e o coração ardente tem que ter os pés velozes para anunciar a ressurreição. Guarde isso. Quem tem os seus olhos abertos, quem tem o seu coração ardente, tem que ter o pé veloz para anunciar que Jesus está vivo. Tem que ter o pé veloz para falar de Jesus. E tem que ter os lábios abertos para proclamar que ele está vivo. Quem tem os olhos abertos, o coração ardente, os pés são velozes e os lábios são abertos para falar que Jesus está vivo. Eles voltaram para dizer, sabe o que, irmãos? Que a morte não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Todo dia a gente ouve notícia de morte. E parece que ela é que domina. Parece que ela é que determina agora a morte. O que o homem deve e não deve fazer. Por onde deve e não deve caminhar. Mas eu quero dizer, irmãos, declarar aqui, diante da igreja de Cristo, a morte não tem a última palavra. A última palavra é daquele que venceu a morte. A última palavra é daquele que venceu a morte. É por isso que a Bíblia vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Quem tem a última palavra é Jesus, irmão. Quem tem a última palavra não é a morte, é Jesus, porque ele venceu a morte. E porque ele venceu a morte, a tristeza não pode mais nos dominar. Porque ele venceu a morte, agora o luto, a dor, a preocupação, a tristeza não nos domina mais, porque Jesus está conosco. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração, para que você seja reanimado na sua fé, para que você comece essa semana, essa última semana deste mês, iniciando já o próximo mês, para que você seja reanimado na sua fé, seu coração aquecido, para você continuar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, entendendo que Jesus tem a última palavra. Ele está aí contigo, ele está do teu lado. Você vai reconhecer ele. Talvez você não tenha reconhecido ainda, mas ele está do seu lado. E eu quero encerrar essa palavra. Tem muitos irmãos nos assistindo, mas também pode ser que tenha alguém que nunca tenha confessado com sua boca que Jesus é o Senhor. Eu quero te fazer um convite aí mesmo onde você está. Talvez eu não saiba onde você mora, qual é o seu nome, o que você está fazendo, o que você já fez. Mas eu quero te dizer que Jesus te conhece, ele sabe onde você está, ele sabe o teu passado, ele sabe também o que ele quer para o teu futuro. E se você quer tomar uma decisão por Cristo, aí mesmo onde você está, eu quero que você abra os seus lábios e diga, Jesus, o meu coração é teu, a minha vida é tua. A minha vida pertence a ti. Eu sou do Senhor, toma conta da minha vida, perdoa os meus pecados. E em nome de Jesus, o Senhor vai te visitar, perdoará os teus pecados e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. A esperança vai morar no teu coração. Jesus Cristo vai fazer morada em ti. Você será cheio do Espírito Santo de Deus, porque é esse que Cristo que tem para a tua vida. Louvado seja Deus. Amém, querido? Se você quer aceitar Jesus onde você estiver, se reconciliar com Cristo, eu quero orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, com toda a igreja. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, eu quero mais uma vez te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui no nosso meio. Ó, Senhor, talvez alguns estão sozinhos em suas casas, isolados. Ó, Pai, mas eu sei que tu estás com ele. Eu sei que tu estás com ela. Ó Deus, se agora tem alguém que está entregando a sua vida a ti, confessando os seus pecados, falando para ti que precisa, Senhor, de salvação, que o Senhor venha perdoar os seus pecados, que o Senhor venha falar ao seu coração e trazer alegria, a alegria da salvação, uma alegria que o mundo não pode dar. Perdoa o pecado desta pessoa, Senhor. Escreve o nome dela no livro da vida. Cura, salva, liberta, traz esperança e aquece o coração dela. Quanto à tua igreja, Senhor, aqueles que já te conhecem, que já te pertencem, aviva a fé deles, ó Deus. Meu Deus, ouve a nossa oração, Senhor, aquilo que temos clamado a ti.
aquilo que temos pedido ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecermos fiéis a Ti em tudo que nós fizermos. Que nós sejamos a igreja nesses dias, a igreja firme, cheia do Teu Espírito, em nome de Jesus. Abençoa os meus irmãos, ó Deus, aqueles que estão assistindo o culto, aqueles que não puderam, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, guarda, salva e liberta cada um em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero desafiar você, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que teve seu coração aquecido, que seus lábios estejam prontos para falar de Jesus. Fale de Jesus essa noite. Manda uma mensagem para alguém. Manda um versículo da palavra de Deus. Diz, olha, a Bíblia diz assim. Leva a palavra de esperança. Diga para ele. Diga para ela que você está orando por ela. De que a esperança, de que isso aí não é o fim da história, de que Jesus ele está no controle, de que tudo isso tem que acontecer para que se cumpra aquilo que ele tem para fazer no meio da humanidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero agradecer a presença mais uma vez dos meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos que estão online, aí, tanto no Zoom, quanto os que estão no YouTube. Espero em breve poder vê-los em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira o nosso culto ainda vai ser online, tá, irmãos? Mas eu acredito que no próximo domingo a gente vai ter culto presencial. Eu vou informar os irmãos aí pelas redes sociais, mas teremos online também. Vamos continuar transmitindo das duas formas para poder todo mundo ter acesso à palavra de Deus, tá bom? E vamos continuar orando uns pelos outros, orando por aqueles que estão doentes, orando pela nossa nação, orando por aqueles que têm passado necessidade, orando pelos governantes, orando para que Deus faça justiça em nosso país, irmãos. Nossa justiça no nosso país, ela é falha, mas a justiça que vem de Deus, ela é perfeita. E nós devemos continuar orando, clamando a Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Quero convidar o irmão Felipe agora para, se alguém quiser falar alguma coisa, o irmão Rodrigo levantando a mão. Não? Glória a Deus. Está orando ali, né? Graças a Deus. Queria convidar o irmão Felipe para fazer essa oração encerrando o culto nesta noite. Amém? Os irmãos estão edificando aqui. A paz do Senhor, querido. Deus abençoe cada um, tá? Deus abençoe. Orem por nós, oremos uns pelos outros. Irmão Felipe, ora ao Senhor, agradeça a Deus. Está desligado o teu microfone, Felipe? Não, está ligado, mas não estou te ouvindo. Acho que é o fone. Agora sim. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, de ainda, meu Deus, que distantes, adorarmos, bendizermos, glorificarmos, exaltarmos o teu santo nome. Te agradeço, ó Deus, por podermos cantar em tua presença. Te agradeço, ó Deus, pela ministração da tua palavra, que nos ensina, ó Deus, a exposição das Sagradas Escrituras, que nutre os nossos corações, meu Deus, e que nos ensina a cada dia mais a olharmos para o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso coração arde com a tua presença, na certeza de que o Senhor vive, na certeza de que o Senhor nos guarda, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por cada livramento, pelo teu sustento, pelo pão de cada dia. Meu Deus, te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que temos em Cristo Jesus. Assim, meu Deus, cuida de cada família, cuida, meu Deus, daqueles que estão temerosos, cuida, ó Deus, daqueles que estão internados, cuida, ó Pai, daqueles que perderam seus entes queridos, cuida, ó Deus, daqueles que estão trabalhando na frente de batalha. Senhor, que o Senhor venha nos proteger e que venhamos passar por esses dias maus, ó Deus, cada dia mais glorificando e exaltando o teu nome. Assim seja com a tua igreja, nos dá uma semana abençoada, uma semana na tua presença, uma semana com os nossos corações direcionados pela tua palavra. Nos dá, ó Deus, a oportunidade de falarmos e de testificarmos sobre o Senhor. E que, ó Deus, as nossas vidas sejam instrumentos para a glorificação do teu nome. Assim nos guarda em tua presença, dirige os nossos passos e os nossos pensamentos. E que tudo o que façamos glorifique, exalte e bendiga o teu santo nome. E lembrando, Deus, daquilo que Paulo falou, para o cristão não há perda de modo nenhum.
e que todas as coisas nós podemos em Cristo Jesus. Meu Deus, nós sabemos que se vivermos, vivemos contigo. E se morrermos, nos encontraremos com nosso Senhor. Assim, ó Deus, guarda os nossos corações em ti, para que a tua igreja não peque contra o Senhor. Guarda-nos em tua presença, dirige os nossos passos e os nossos atos. E assim nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Tem aqui o pedido de oração do irmão Fábio, que ele está pedindo oração pelo amigo dele, o Carlos Henrique, né? Aquele senhor que ganhou o sorteio da televisão que a gente fez uma vez, né? O filho dele, né, se suicidou, e ele também está com muito problema de saúde, vamos orar por ele. Eu quero pedir oração também pela família de um amigo meu que teve o irmão assassinado ontem, aquele policial que foi assassinado, né? Ontem em Bacabeira. E vamos orar também por eles. Abraço aqui para Graciele, minha prima aí que está online, com seu esposo, Campos. Deus abençoe vocês. Um abraço. Vamos orar só por esses pedidos de oração, irmãos, para a gente não terminar o culto sem orar por essas pessoas, tá? Senhor, eu te louvo, ó Deus, te agradeço pela presença do Senhor nas nossas vidas. Nós oramos pela vida do Carlos Henrique, ó Deus, que perdeu seu filho. Oramos para que o Senhor restaure a saúde, ó Pai querido, do Carlos Henrique, que o Senhor console o coração dele, ajude a ele, Senhor. Visita também, Senhor, a família, ó Pai querido do Antônio. Tome tuas mãos, ó Deus, a vida dele, que perdeu, ó Pai querido, nestes dias, um ente querido, um irmão. Pai, que o Senhor console os corações enlutados de cada um, ó Deus, e traga paz. Meu Deus, obrigado pela tua presença, continua conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou deixar o vídeo salvo no YouTube, tá? Se os irmãos depois quiserem compartilhar, dá um like, se inscreve no canal e compartilha. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um abração. Fiquem com Deus, viu? Só a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Abração.